Eu dou graças a Deus pelo privilégio de nós podermos compartilhar com você o Evangelho da Graça de Deus. Esse é o segundo DVD que nós fazemos combatendo as mentiras de Satanás, a teologia da prosperidade. Como eu disse no primeiro DVD, dentre os muitos golpes que o diabo já fez contra a igreja de Jesus, esse é um dos mais ardilosos golpes. Começou na década de 40, lá nos Estados Unidos da América, quando alguns homens inescrupulosos, perversos, viram a possibilidade de tirar proveito financeiro da fé dos incautos. E eles começaram a pensar na Bíblia alguns versículos que eles foram interpretando à sua maneira, de modo que pudesse dar respaldo aos seus intentos gananciosos, e começaram a ensinar a teologia da prosperidade, dizendo que se você é filho de Deus, você tem que ter muito dinheiro, você tem que morar na melhor casa, vestir a melhor roupa, comer a melhor comida, que você tem que ter automóveis de luxo. Então começou a se disseminar esse ensinamento diabólico, demoníaco. Eu faço sempre a pergunta: onde está aqui na Bíblia esse ensinamento de que um filho de Deus tem que ser rico? Onde está na Bíblia o ensinamento de que um filho de Deus tem que ter automóveis do ano, tem que vestir a melhor roupa, tem que comer a melhor comida, tem que ter muito dinheiro no banco? Não encontro em lugar nenhum. Eu quero iniciar esse DVD com um episódio que aconteceu no ministério terreno de Jesus Cristo. E esse episódio incomoda muito esses mensageiros do diabo que proclamam a teologia da prosperidade, que proclamam o evangelho da ganância. Incomoda muito a eles. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, como eu estou abrindo a minha, no livro de Zaqueu, no livro de Lucas, é a história de Zaqueu, Lucas capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 primeiro. Diz assim: entrando Jesus em Jericó, atravessava ele a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Vamos fazer uma pausa. Olha só, Zaqueu, mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem ter nenhum temor a Deus no seu coração, a Bíblia diz que ele era um homem rico. E como Zaqueu, existem milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, pessoas que nunca passaram nem na porta de uma igreja, nunca pisaram nem na calçada de uma igreja, e que são pessoas ricas, que são pessoas milionárias. Isso está aí no mundo inteiro. Então isso aqui já contraria profundamente todos os ensinamentos da teologia da prosperidade. Esse episódio aqui já envergonha aqueles que fazem apologia à teologia da prosperidade. Mas eu vou continuar. No versículo 4 em diante diz assim: então, correndo adiante, Zaqueu subiu a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha só, Zaqueu obedece à ordem de Jesus, ele desce a toda pressa daquela árvore, daquele sicômoro, que até hoje existe lá em Jericó. Na entrada de Jericó tem um sicômoro, é como se fosse a mangueira nossa aqui no Brasil, uma árvore grande, alta, frondosa. Então, Zaqueu desce a toda pressa, né? Vai com Jesus para sua casa, e lá Zaqueu toma uma decisão que contraria frontalmente toda essa gente aí que prega a posse de bens materiais, a posse de carro, de casa, disso, daquilo, como sinal da bênção de Deus. Contraria tudo. Qual foi a decisão que Zaqueu tomou? Vamos ler do versículo 8 em diante. Por favor, acompanhe na tua Bíblia. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens,
E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, irmãos, essa atitude aqui de Zaqueu deveria causar constrangimento nesses bandos de desonesto, esses bandos de inescrupuloso que vive aí iludindo as pessoas, sabe? Criando nas pessoas uma ilusão de prosperidade, uma ilusão de posses, de bens materiais, para poder seguir a Jesus. Ora, se o evangelho é sinal de prosperidade, então nesse caso aqui de Zaqueu, as coisas não se encaixam. Então as coisas não batem, né? Olha, e para desmascarar de uma vez por todas esta farsa, Jesus dá o arremate final dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso aqui aniquila completamente com qualquer argumento desses picaretas da prosperidade. Jesus deixou bem claro que ele veio para tratar os problemas da alma. Ele não veio para tratar os problemas do bolso. Ele veio buscar e salvar o perdido. E ele nunca prometeu nenhum tipo de riqueza material como recompensa. Nunca. Isso não está aqui na Bíblia, em nenhum lugar. E para ficar ainda mais bem claro, tem uma outra passagem bíblica que está no livro de João, que é ainda mais interessante. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, Jesus foi absolutamente taxativo, ele foi absolutamente imperioso quando ele afirma que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não é um banco, ele não é um agente financeiro. O Senhor Jesus Cristo não é um agiota, não é uma bolsa de valores, ele não é uma casa da moeda. Só que esses pauradores frívolos e enganadores que estão aí na televisão, no rádio, na literatura, proclamando essa teologia da prosperidade, eles transformaram Deus num sujeito bem-sucedido, né? Colocaram Deus como se fosse um homem de negócio bem-sucedido, que está pronto para conceder as suas bênçãos para quem paga bem por elas. Foi isso que eles acabaram fazendo. É interessante, né? Porque desde a Idade Média e até os dias de hoje, você vê aí a Igreja Católica, ela ensina essa coisa de se fazer sacrifício, que é possível você pagar com sacrifício as benesses de Deus, as bênçãos de Deus. Por exemplo, carregar a cruz, né, numa símile da Via Cruz. Você vê que muitos católicos fazem isso, né, pagam promessa, carregar a cruz. Outros sobem um número absurdo de escadaria de uma igreja, de joelhos. Outros andam uma imensidão de quilômetros a pé, esfolando os pés, né? Tudo isso para fazer sacrifício em troca de algum favor de Deus. E há aqueles que acendem uma vela. Não precisa dizer que a maioria escolhe acender a vela, mas isso é no catolicismo romano. Mas na igreja, na chamada igreja evangélica, a coisa é completamente diferente. Quem quer prosperidade financeira, quem deseja ter altos salários, quem quer morar em mansões com piscina, quem deseja ter carros importados, se tornar um rico empresário, quem quer cura de todo e qualquer tipo de doença, enfim, quem quer qualquer tipo de benefício de Deus, tem que pagar em moeda corrente. E tem mais uma coisa, tem que pagar antes de receber a bênção, antes de receber o benefício, antes de receber o milagre. E se não receber, não tem direito à reclamação, porque se reclamar, eles dizem assim, é porque você não deu o suficiente para Deus, é porque Deus não ficou satisfeito com a tua oferta, ou então diz assim, então é porque você não teve fé. Eu sempre lembro de uma história que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma senhora portuguesa
80 anos de idade. Ficou viúva, o marido faleceu e deixou para ela uma pequena aposentadoria, mas deixou um apartamento, né? Linha telefônica, um automóvel, que dava para ela viver o resto de vida dela tranquila. Mas ela começou a ficar muito depressiva com a morte do marido e uma vizinha acabou convidando-a para ir num desses lugares que prega a teologia da prosperidade, que prega essa coisa de demônio, de corrente, e ela foi. E você sabe que uma pessoa depressiva, ela está muito fragilizada, ela está muito carente, ela está completamente descompensada, desequilibrada, e eles tiram proveito exatamente desse momento psicológico das pessoas. E a pobre da portuguesinha, senhora idosa, 80 anos, um dia ela chega numa igreja que prega o Evangelho da Graça de Deus no Rio e pede socorro ao pastor. E socorro, diz: pastor, me socorra, eu não quero dinheiro, eu quero comida, eu estou passando necessidade, eu estou passando fome. E o pastor diz: mas o que houve? Por que a senhora está passando necessidade? E ela contou a história. Contou que o marido morreu, levaram ela nesse lugar, e o tal de bispo nas pregações dizia: não, porque quanto mais você dá para Deus, mais você recebe de Deus. Se você der, você está provando que você tem fé. Se você não der, você é covarde, você não tem fé em Deus. Creia em Deus, você vai ver que Deus vai tornar a tua vida muito mais próspera, muito mais abundante. E ela, ouvindo aquilo vai fazendo uma lavagem cerebral violenta. Aí, primeiro vendeu as linhas telefônicas. Na época, valia dinheiro ter uma linha telefônica. Vendeu e deu na fogueira santa. Passado alguns meses, induziram a velha portuguesa a dar o seu Isaac. Disseram para ela assim: olha, você tem que dar o seu Isaac. O que é o Isaac? É a coisa mais preciosa que você tem. Como Abraão deu o Isaac, você vai dar o teu. E a coisa mais preciosa que ela tinha era um apartamento. E vocês acreditam que a pobre velhinha portuguesa de 80 anos vendeu o seu imóvel e deu nessas arapucas espirituais? E por último, o automóvel. Foi morar de aluguel e aí a aposentadoria que o marido deixou, que era pequenininha, já não dava mais para pagar aluguel e se manter. E a pobre da mulher passando fome. E aí ela foi ao tal de bispo e disse assim: olha, eu estou passando fome, estou passando necessidade. Você disse que se eu desse o meu tudo, o meu Isaac, o meu apartamento, o meu automóvel, minha linha telefônica, minha poupança, que Deus ia me prosperar, que eu ia ficar numa vida ainda melhor. E agora eu estou numa pior, estou passando fome. E o tal de bispo, na maior cara de pau, no maior cinismo, disse para ela assim: é porque a senhora não teve fé. Ela disse: como eu não tive fé? Quer dizer que eu tive fé para dar e não tive fé para receber? Que isso? Você é um falso pastor, um falso profeta. E o tal de bispo disse: está amarrado, pombagira, está amarrado, demônio. Impressionante, né? Olha, isso acontece aí toda hora, todo instante.